Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Nosso programa Além da Vida é oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Temos aí mais ou menos uns 30 e poucos anos com o programa no ar. Nós trazemos todos os domingos, somos em 4 duplas, cada domingo uma dupla. E sempre falando sobre a doutrina espírita, sobre os ensinos de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus e sobre as informações que a vida nos traz, no dia a dia, para que a gente possa dar continuidade a um entendimento maior. Iniciando a abertura do nosso programa, vamos ouvir a mensagem do Momento Espírita. O entardecer dos anos. É comum ouvirmos reclamações variadas frente ao processo de envelhecimento. As costas doem, os joelhos não nos levam mais com a mesma desenvoltura para onde queremos ir. A visão se torna embaçada e, por vezes, é difícil a leitura. Ou será que foram as letras que encolheram o tamanho? Os pés que um dia dançaram sem cansar, agora tropeçam em lembranças de passos mais leves e, por vezes, indecisos. As mãos, antes ágeis, tremem levemente vez ou outra, como se cada movimento carregasse o peso dos anos que elas suportaram. Os ouvidos não captam com clareza as palavras. Parece que o mundo fala mais baixo. Ou será que nós nos distanciamos das pessoas? Ou elas de nós? A memória, anteriormente fiel, por vezes nos trai, deixando nomes e rostos escaparem como nuvens que se vão inquietas. Desde a revolução médica proporcionada pelos anti-inflamatórios em 1897 e dos antibióticos em 1928, uma vida longeva é cada vez mais comum. Séculos atrás, era raro que as pessoas chegassem aos 50 anos. No Brasil atual, a expectativa de vida passou para 77 anos. Segundo estimativas, até 2030, haverá 1 milhão de centenários no mundo. No entanto, mais do que viver longamente, o que importa é viver bem. Em verdade, envelhecer é o que acontece conosco quando tudo dá certo. Pensamos nisso? E embora as mudanças naturais do corpo que nos falam da fragilidade da matéria, o que devemos lembrar é que há uma riqueza de experiências acumuladas. Os cabelos brancos, as rugas que surgem no rosto, cada linha que se desenha em nossa pele, são testemunhas de histórias vividas, de momentos que nos transformaram. São lembranças de dias transcorridos, de oportunidades recebidas para redigir nossa própria biografia. Existe alternativa para nos furtarmos ao envelhecimento? Sim, basta morrer jovem. Isso significa não ter a oportunidade de conviver com os nossos amores tempo mais dilatado, não poder conhecer lugares diferentes, nem adquirir novos conhecimentos que nos enriquecem o intelecto. Nesse processo todo que honra aqueles que atravessamos os anos em produção constante, não podemos esquecer de algo essencial. O corpo envelhece e um dia sucumbe, finda-se. Entretanto, nós, espíritos imortais, prosseguimos vivos e ativos. Tudo que aprendemos, tudo que armazenamos de conteúdo intelectual e moral, levamos conosco. Isso nos diz que nunca é tempo de parar de estudar, de aprender, de fazer algo de útil. Os desafios do envelhecimento, como as dores e as limitações físicas, podem ser vistos como oportunidades
de desenvolver virtudes, como a paciência, a resiliência e a humildade. Naturalmente, como a soma dos anos nos aproxima do retorno à pátria espiritual, é um momento adequado para a reflexão, para resolver pendências, perdoar e pedir perdão, desapegar-se de mágoas e ressentimentos, para o fortalecimento da fé e para se conectar com Deus. Acima de tudo, agradecer a divindade por essa oportunidade de aprendizado e amadurecimento. Afinal, cada ano vivido é um presente divino que nos faculta crescimento de variada ordem. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina. O tema de hoje, que foi escolhido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o título é A Fé, Condição Inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé e a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa. Se não tem fé, sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E se não há ninguém que esteja privado de a possuir, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queiramos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso, tapa uns ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor, porque, pois, se recusam em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso
se inclinarem diante delas. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para a desenvolver. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ou estará em uma outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a eles do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste cego. Ora, é precisamente o que dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor, e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual prescreve, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada a que se apoia sobre os fatos e a lógica não deixam através de si nenhuma obscuridade. Crê-se por se estar certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Isso aí, né, Cláudio? Cabe a cada um de nós colocar-se frente a frente, né, com as oportunidades que nos são trazidas. Se vamos crer porque ouvimos falar, ou se vamos crer porque entendemos o desenvolvimento e o desenrolar da história. Quando a doutrina espírita nos pede, né, deixa bem claro que a gente tem que ter uma fé raciocinada. Isso significa o quê? Não é ficar o dia inteiro, 24 horas por dia, pensando na fé, mas sim orientar-nos através dos ensinamentos que a doutrina nos traz e que o Evangelho de Jesus nos orienta, para que a gente possa fazermos avaliações constantes, né? Não acreditar porque acreditou. Não acreditar naquilo que está na tua frente sem que você possa ter oportunidade de tirar alguma coisa dali de um proveito útil e equilibrado. Isso me lembra, Cláudio, uma passagem que o Divaldo nos conta. É lógico que dentro da forma como ele fala, que lá na Bahia surgiu um movimento e um determinado centro espírita lá. Jesus estava baixando, né, como eles falam, lá no centro espírita. Aí disse que ele parou e pensou e falou: mas tem que ver isso, né, porque vamos ver o que está acontecendo. E um dia foi lá no centro. Quando chegou lá, começou a observar Jesus
incorporou, já pegou uma garrafa de pinga ali e começou a tomar. Aí o Divaldo chegou perto do médium, né, incorporado, e perguntou: como que é teu nome? E o espírito respondeu: Jesus. Aí ele falou: mas Jesus do quê? E o espírito virou para o Divaldo e falou, tipo assim, Jesus da Silva, Jesus de Souza, qualquer coisa assim. Ele falou: eu nunca falei que eu era o outro. Eu me chamo Jesus. Um dia, passando aqui pelo centro, eu parei aqui, me ofereceram cachaça, me ofereceram cigarro, eu fiquei aqui. E volta e meia vem aqui fazer um aperitivo, mas eu nunca falei que eu era o outro. Aí Divaldo foi embora sossegado, porque ele, né, viu que realmente não estava ali. Então essa não é a fé cega, é a fé raciocinada, onde ele foi atrás de ver a verdade, independente do nome do Espírito ser Jesus. Não é o Cristo, é um Jesus de Souza, da Silva, de Oliveira, qualquer coisa, menos o Cristo. E aí as pessoas acreditam que Jesus está lá e vão levar cachaça para Jesus. Será que em algum momento a gente ouviu falar que Jesus tomava cachaça, bebia, né? Que ele se embriagava, que fumava? Não. Se ele não era dessas atitudes, não vai ser agora que ele vai ter essas atitudes. Então a gente tem que analisar a situação com respeito, né? Com credibilidade, com entendimento, para ver o que é que está acontecendo. E aí que vem formando a fé raciocinada. Aquela fé onde a gente não aceita a coisa porque ouviu falar. Onde a gente não tem medo da fé. Porque às vezes as pessoas têm fé por medo. Quando a gente era criança, eu me lembro que viemos do catolicismo e eu morava numa cidade pequena. E as pessoas às vezes, né, faziam algumas brincadeiras, e quando a gente falava alguma coisa, fazia alguma coisa, o que eles falavam? Jesus está vendo. Deus te castiga. Era sempre a imposição do medo. Não era o Jesus parceiro, amigo, orientador, esclarecedor, que a gente conhece através da doutrina espírita. Esse Jesus pacificador de paz e amor. Então a gente tem que começar a entender que a fé não pode ser cega realmente, porque se a fé for cega, a gente vai sofrer muito e não vai evoluir nada. Quando a gente parte para o lado do raciocínio, que é o que a doutrina espírita nos pede que nós façamos, a gente começa a observar que para entender algumas coisas a gente tem que se melhorar. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que às vezes ouvir palestras, você tem que estar em contato com alguma coisa mais edificante. Não apenas com o ouviu falar, não apenas do que disse. Então, cabe a nós acreditarmos que a fé ela é inabalável quando ela é uma fé serenizada, constituída, que está ali porque a gente entendeu, aceitou, harmonizou e equilibrou. Então a gente começa nesse momento da vida a colocar a nossa capacidade, porque Deus nos deu a inteligência e nos deu as oportunidades de melhoramento. Em momento algum Deus nos diz para que não aprendamos, pelo contrário. E a gente sabe que a grande evolução vem através do quê? Através de quando a gente busca entender o que está fazendo, o que está acontecendo e como as coisas estão acontecendo. Então a fé ela independe, Cláudio, da religião, porque há religiões que são impositivas, há religiões que são esclarecedoras, né? Mas todas elas têm que nos dar a oportunidade de aceitarmos um Deus verdadeiro, um Cristo, né? De orientação maior, pela compreensão, pelo entendimento e pela observação. Como é que o meu Deus, né? Como é que esse Deus que eu acredito age? O que falaria Jesus nessa situação? Essas pequenas perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos, né, Cláudio? Exatamente. Nós estamos terminando mais um ciclo de um ano de uma existência encarnatória.
A doutrina espírita, quando entrou no coração da gente, auxiliou muito a reflexão, porque a gente tem o hábito, eu vou dizer a gente, usando a humanidade, de falar as coisas que não saem do coração. A grande maioria. Aí eu tenho fé. No primeiro dedo com problema, o sujeito blasfêmia. Então a doutrina veio nos ensinar e nos chamar também a atenção para que quando a gente, vamos por hoje, nós estamos o quê? Nós estamos no penúltimo domingo do ano de 24, né? Já o próximo praticamente encerra-se o ano e nós vamos começar uma nova etapa da nossa vida. É uma sequência do dia a dia. Mas é um momento para a gente começar a refletir aquilo que foi 2024 para nós. O que a gente fez de positivo? Se fez algo de bom, esqueça, porque isso faz parte do espírito e é uma obrigação, entre aspas, a gente ser essa criatura. Porque esse é o ensinamento de Jesus, né? Ele trouxe isso para a humanidade. Então a gente tem que começar a pensar aquilo que a gente não fez de bom. E a gente fala muitas coisas durante um ano, mas quando chega determinada situação na família, essas coisas que a gente fala da boca para fora desaparecem, né? Então a gente tem que começar a fazer uma reflexão desse ano aqui, que está se findando, para um novo ano. Será que eu tenho fé? Será que eu estou agindo dentro dos princípios daquilo que Jesus passou para a humanidade? Hoje, a gente já pondera muitas coisas. Como diz o outro, a gente às vezes, em muitas situações, põe o pé no freio, né? Dá uma parada para repensar qual que é a nossa trajetória. E a gente vê muitos exemplos no nosso dia a dia que às vezes passa até desapercebido para as pessoas que não prestam atenção. Coisas simples. Você vê um sujeito no futebol, jogando bola. Ele faz qualquer coisa mirabolante lá, ou faz um gol, ele a primeira coisa levanta lá as mãos para cima e agradece a Deus. E aquele que sofreu o gol? Deus não está com ele? Então a gente tem que começar a refletir em muitas coisas que a gente fala da boca para fora e o coração fica num outro canto, né? Então a gente tem que começar a refletir no nosso dia a dia, principalmente chegando em mais um ano da nossa existência, né? Vamos supor, no meu caso, eu já tenho uma idade que eu posso conviver com a minha família com saúde, sei lá, mais 5 anos, 10 anos, eu não sei, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar melhorar a cada dia. Aos jovens, agir com correção. Às vezes não tem nenhum tipo de religiosidade, mas é uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa. Você vê o programa de hoje, na abertura, que nós tivemos a história de uma mulher com um homem, né? E é uma história muito bonita se vocês prestarem atenção, né? Ela já tinha um coração muito bom, né? Devia também ter fé nos ensinamentos de Jesus. E ela levava essa criatura todo sábado, fazer o mesmo caminho. E ia conversando com essa criatura, né? Porque ela acreditava nas coisas do Pai. E ia conversando com ele. O senhor nasceu nessa cidade? E ele falou, não sou daqui não. As minhas filhas é que moram aqui nessa cidade. E ela ia conversando com ele. E ela fazia isso todos os sábados, no mesmo horário. Vocês vão prestar atenção na abertura. E levava ele para fazer o café da manhã nesse estabelecimento, né? E deixava ele contar as coisas da vida dele, né? E ela prestava atenção. Num determinado dia desse caminhar, ela, na hora que terminou lá o cafezinho, o lanche da manhã, ela olha para essa criatura e diz assim: pai,
posso pagar a continha? Aí ele falou, pode. Ela voltando, ela pergunta assim para ele, vamos fazer isso a semana que vem, novamente? Aí ele falou assim, eu gostaria muito, eu gosto muito de você. Você vê, ele já estava com Alzheimer, ela tinha os ensinamentos de Jesus, né? Aproveitou aquele momento de reflexão para deixar ele contar aquilo que estava na memória dele. E a gente hoje frequenta um templo, seja lá qual for dele, e não tem paciência com essas criaturas. E depois diz que tem fé, né? Eu tenho, só vou dizer, lá onde eu moro tem 2 exemplos exatamente desse. As pessoas não têm o mínimo de paciência, se tornam até agressivos com a pessoa que está doente. E depois usa a palavra fé como se estivesse comendo qualquer coisa. Eu acho que é nisso que a gente tem que começar a fazer uma reflexão daquilo que a gente pode melhorar, né? Principalmente os mais jovens, porque a gente vai chegando num limite da vida da gente, a gente começa realmente a refletir e entrar em comunhão com a espiritualidade para que a gente possa lutar pelas nossas imperfeições. Porque o espírito, ele continua, o que acaba é o corpo. Ele é meramente o nosso, vamos dizer assim, o nosso Uber da vida, que leva nós para um lado ou para o outro, né? Mas quando chegou naquela idade que esse corpo já está cansado, ele retorna. E o espírito, o corpo vai em decomposição, mas o espírito continua na mesma trajetória, levando a bagagem desta encarnação. Eu acho que isso que é mais importante. Cláudio, a gente está passando aí por um período, né, como você falou do ano, que o ano está prestes a encerrar, aquela mudança toda, e estamos aí há 4 dias do Natal. E aí nós nos perguntamos, né, o que é o Natal para nós hoje, cristãos? É o dia de matar a leitoa, de matar o carneiro? É o dia de sacrificar os animais para fazer uma ceia mais volumosa? Para alguns é um momento de encher a cara. E às vezes as pessoas não se lembram, né, do motivo que está ali comemorando. Está comendo e bebendo em função do quê? Em função, mas é o dia do nascimento de Jesus. Ótimo. É o nascimento de Jesus. Estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas Jesus comemorava sempre com festa? Matando e comendo e bebendo? Ou ele comemorava as coisas pelas atitudes realizadas? Porque o Natal para nós cristãos, ele não é o dia 25 de dezembro, né? Ele está entre o dia 25 de dezembro e o dia 24 de dezembro do ano seguinte. É o ano inteiro. Nós que somos cristãos devemos ter o mesmo comportamento, né, desse envolvimento que a gente encontra nas pessoas nesse período agora pré-natal, em que as pessoas ficam mais agitadas, mais dóceis, né, todo mundo às vezes mais sorrindo ou menos sorrindo, depende da situação de cada um, ficam com mais fé, né? Por que a gente sente que existe no ar uma energia diferenciada nessa época de perto do Natal? Exatamente porque as pessoas começam a mudar as suas vibrações. Em função de que vão se encontrar, em função de que vão festejar, em função de que vai ver o primo, ou tia, ou pai, ou vizinho, ou amigo que não vê há muito tempo, que vai vir passar o Natal junto. E as vibrações se modificam, melhoram. E aí as pessoas ficam mais leves, mais tranquilas. E é o que nós temos que fazer nos outros 363 dias do ano, 364, mantendo sempre o nosso reequilíbrio energético, fazendo com que a gente possa compreender, entender e aceitar uma mudança interior que nos auxilie na mudança do nosso comportamento. É isso que Jesus nos pede que façamos. Não que a gente comemore com festa, com bebedeira, com comilanças, mas com atitudes cristãs.
onde a gente possa se preocupar com o próximo, mas não apenas no Natal, mas durante todo o tempo. Onde a gente possa aproveitar as oportunidades que são colocadas à nossa frente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso melhoramento, para que a gente tenha um entendimento maior a cada dia que passa. Quando a gente era criança, né, qual que era o grande sonho do Natal? A gente deixava até o sapato, né, na porta da casa com um bilhetinho para o Papai Noel trazer o presente. Aquela história que a gente aprendeu e que nos contaram e que a gente até um determinado tempo da nossa vida nós contamos, né? E que graças a Deus hoje as crianças já estão entendendo desde pequenininhos que o Papai Noel é o papai, é a mamãe, é o titio, é a titia, é o primo, é o amigo. Que o Papai Noel é um ser humano como nós, que pratica um pouco mais de caridade, de bondade, que ajuda na distribuição de presentes. Às vezes os presentes não são nem brinquedos, mas são comida. É alimento para aqueles que não têm. E isso vai fazendo com que as pessoas vão crescendo e entendendo a necessidade de se intercomunicarem, de aceitarem as mudanças, de modificarem os sentimentos, de construir em si um novo ser, compreendendo e entendendo os ensinos de Jesus. Porque quando a gente fala de Jesus, de Jesus, de Jesus, a gente não está falando daquele Cristo que estava andando ali pela Galiléia. Nós estamos falando de um espírito extremamente superior a nós, muito em evolução, muito superior, e que se dedicou a vir aqui conviver entre nós por alguns tempos, né? Por 33 anos, 34 anos praticamente, para nos deixar os ensinos do Evangelho. E aí, 1800 anos depois que ele nos deixou o Evangelho, nos trouxe a doutrina espírita através de Kardec, da codificação dos espíritos, para nos relembrar dos nossos compromissos cristãos, para nos relembrar dos nossos compromissos de crescimento, de aprendizado, de transformação. E isso nós estamos tentando fazer até hoje. Então, quando a gente vai chegando à época de Natal, que os sentimentos se amainam, que as pessoas ficam mais eufóricas, mais alegres, nós temos que agradecer a Deus e pedir que isso se prolongue pelo nosso ano todo. Esse sentimento de paz e harmonia, de crença em alguma coisa de melhor, de uma felicidade melhor, de um movimento mais tranquilo. Porque à medida que nós nos aproximamos dos ensinos de Jesus, a gente começa a mudar a nossa vibração, a deixar de ser pessimista em todas as situações. Começamos a transformar em nós um ser semi-otimista e possivelmente um dia extremamente otimista. Mas num otimismo com o pé no chão. Não é num otimismo de pensamentos, de sonhos, né, para depois ter um monte de frustrações. E para que a gente tenha um sentimento com o pé no chão, nós temos que estar o quê? Praticando os ensinos de Jesus. Nada mais é do que a caridade, a esperança, a solidariedade, o respeito ao próximo. Tudo isso está dentro da caridade. E tudo isso junto está dentro do amor que Jesus nos fala, nos coloca, nos ensina e nos outorga a obrigação de divulgá-lo, né, Cláudio? É exatamente isso. E eu achei um texto dentro do que nós estamos conversando, naquele que é a Fonte Viva, do Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem um que cabe na reflexão desse domingo. Chama-se O Herdeiro do Pai. E diz o seguinte: a quem constitui herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Isso é Paulo que diz, está em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida. Mas não te esqueças de dar ao Senhor
o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilie no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade e a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? O homem de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvio do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauraram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamado a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E o que fizemos e o que podemos realizar de bom no ano que se aproxima, dentro do ensinamento dessa manhã, da fé, a gente vai gradativamente de reencarnação em reencarnação, alguma qualidade e introjetando dentro do nosso espírito
Logicamente que a pressa do conhecimento, né, da nossa melhor interior, para que e todos já aprenderam isso no catolicismo, tanto da porta estreita como da porta larga, é o momento de a gente usar a nossa fé para que quando nós formos chamados a retornar à casa do Pai, seja uma porta maleável para a gente retornar à casa do Pai. Então, pôr em prática aquilo que a gente fala. Nós temos dificuldade, sim, porque ainda estamos muito longe das coisas do Pai. Mas o esforço é nosso, a pressa é de cada um de nós, né? E a gente tem que refletir sobre isso todos os dias, ou pelo menos à noite, quando a gente vai para o leito, agradecer ao Pai a bênção da vida, o dia que tivemos, mesmo que a gente tenha grandes dificuldades naquele dia, mas então rogar a Ele que nos dê força no dia seguinte, que o nosso anjo guardião nos fortaleça no pensamento, que podemos ir firme naquilo que acreditamos. E a fé está dentro disso daí. Eu vou conseguir, eu vou ultrapassar essa minha dificuldade. E a gente consegue. Porque a gente também vai se aliando a criaturas que têm bons pensamentos, que são os nossos bons amigos, ou se não foram muitos, pelo menos um, que nos impulsiona a ser um pouco melhor. Então esse é o pensamento dessa manhã, e um desejo que a gente tem de reflexão, que a gente possamos, né, em 25, carregar a experiência desse ano. Daquilo que nós falhamos, vamos pedir força para a espiritualidade, e eles nos ajudam. E aí entra a fé. Eu vou conseguir e eu vou superar. Então, Cláudio, aí que cabe a nós, né, fazermos a parte mais importante de tudo isso, tirarmos o Cristo da cruz. Deixar Jesus descer, né, da cruz. Tirar o Cristo da cruz significa que a gente vai poder olhar para um Cristo, não aquele sofrimento, aquela amargura, aquela dor, aquela coisa, daquela loucura que fizeram para com Ele. Mas tirar o Cristo da cruz significa ver o Cristo sorrindo. E para que Ele sorria, só tem um caminho, o caminho do bem. Aonde nós nos transformemos em seres melhores, que é o que nos pede essa lição. É o que nos pede o Evangelho o tempo todo. É o que nos pede Jesus. Principalmente quando Ele falava, vai e não peques mais para que nada de mal te volte a acontecer. Esse é tirar o Cristo da cruz. Fazê-lo descer daquele sofrimento para a verificação de um caminho que está se melhorando. E essa construção que nós temos que fazer não é no outro. Aí é que mora o problema, porque a gente quer modificar o outro, mas não quer se modificar. Tirar o Cristo da cruz é eu me modificar, para que através das minhas atitudes renovadas, reorganizadas, harmonizadas e serenadas, o outro possa observar o que está acontecendo e também se preocupar em começar a se modificar. É assim que a gente vai fazer com que Jesus desça da cruz, com que Jesus fique feliz, alegre. E é aí que nós vamos dar o grande presente de Natal para o Cristo, fazendo de nós seres melhorados, tirando de nós as maledicências que a gente sempre fala que nós temos que modificar. Tirar do nosso coração o egoísmo, as invejas, o ciúme, eliminando crimes, né? Principalmente os crimes passionais, eliminando o desejo de pegar do outro aquilo que o outro conseguiu e que a gente não tem. Nós temos que distribuir paz e não desarmonia. E Jesus nos pede que nós façamos isso tudo numa construção serena, equilibrada, baseada no amor, baseada na lei de amor, baseada na justiça divina. E é esse Cristo que a gente tem que trabalhar em nós, buscando trazer um melhoramento maior a cada momento, a cada dia. Então, meus irmãos, nesse 25 de dezembro de 2024, a gente não precisa esperar chegar
a quarta-feira para nos modificarmos. Comecemos agora, já que não começamos ontem, né, Cláudio? Exatamente, eu só vou deixar a última frase para reflexão dos nossos amigos. Geralmente, todo começo de ano, fazemos nossos planos, sermos melhores em tudo. As vibrações do mês de dezembro favorecem-nos, mas raramente conseguimos cumprir nossos propósitos, principalmente os morais. Seguir o exemplo de Jesus, fazer nossa parte nas obras da criação. Fica aqui o meu abraço sincero, um desejo de boas festas e um ano de 25, com muita reflexão para a nossa renovação, porque o crescimento é individual, ele não é coletivo. E a gente volta para a espiritualidade meramente sozinhos. Então vamos refletir sobre isso. A vocês que nos acompanharam neste ano de 24, agradecemos pela audiência, agradecemos pelas oportunidades que temos de manter-nos no programa no ar e que possa, cada dia que passa, o programa ser mais útil a cada um de nós. E nós sabemos que para que a gente possa pregar, o Evangelho, distribuir os ensinamentos do Cristo, nós precisamos começarmos imediatamente a fazer aquilo que falamos agora há pouco: tirar Jesus da cruz, tirar o Cristo daquele sofrimento perpétuo de ver que nós não estamos evoluindo, porque isso depende de nós, é a vontade dele, mas depende de nós realizarmos. E ninguém pode fazer por mim aquilo que eu não queira fazer. Ninguém pode me melhorar, me modificar, se eu não tiver com boa vontade. E essa boa vontade, Jesus e Deus Pai nos colocou no coração, nos nossos sentimentos, como oportunidade única de crescimento. Estamos aí num momento em que o mundo está pedindo paz, em que o mundo está pedindo harmonia, pedindo respeito e serenidade. Então tenhamos um Jesus alegre e sorrindo ao nosso lado. Feliz Natal a todos e que a paz do Senhor nos envolva e nos acompanhe hoje e sempre. Muita paz a todos. Olá, amigos. Nas reflexões da semana passada, nós comentamos sobre a presença de Jesus na Terra como guia e modelo para a humanidade, como o único Espírito puro que a Terra conheceu. E que ele exornava em seu caráter, em sua personalidade, todas as qualidades de um espírito que alcançou o grau máximo da evolução. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer hoje, como se fôssemos Humberto de Campos, nós deixamos até o livro de Humberto de Campos, Boa Nova, onde ele se apresenta como um entrevistador de algumas entidades importantes no mundo espiritual, inclusive Judas, onde ele faz uma entrevista com Judas. Nós nos colocamos aqui como alguém que vai entrevistar as pessoas que conheceram Jesus, ou que vamos recorrer às páginas do Evangelho para ouvir os sentimentos daquelas pessoas diante de Jesus, para entender o que é estar diante de um Espírito puro. E para isso, nós não selecionamos os melhores, mas todas as pessoas de graus diferentes de evolução, inclusive os obsessores, diante de Jesus, como se comportaram, como se sentiram diante de Jesus, como é estar diante de um Espírito puro aqui na Terra. Então nós iniciamos esse raciocínio perguntando o que Jesus mesmo pergunta. Um dia ele está com seus apóstolos e faz essa pergunta: quem dizem por aí que eu sou? E os apóstolos começam a responder: ô mestre, dizem que o senhor é o profeta Jeremias que voltou. Outros dizem que é Elias. E Jesus então questiona os apóstolos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Vocês que vivem comigo. E nessa hora Pedro se levanta. Então veja bem, é Jesus diante do Cristo, de um Espírito puro falando de Jesus, definindo Jesus. E Pedro diz assim:
Senhor, Tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo, o Salvador, o Messias prometido. Então, quando Pedro começa a definir Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, na verdade não foi você quem falou. Foi meu Pai quem falou através de ti. Então aqui nós temos a definição de Jesus através da mediunidade de Pedro. Mas nós vamos adiante. Vamos perguntar para o paralítico de Cafarnaum. Me desculpe. Se vocês se lembrarem, vocês vão recordar que o paralítico de Cafarnaum foi aquele que foi carregado numa padiola, levado pelo teto da casa da sogra de Pedro, onde Jesus se hospedava. Na sala da casa eles descem aquela padiola com o enfermo paralítico. E ali Jesus olha para ele, segundo Amélia Rodrigues, dizendo: Natanael ben Elias, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, levanta-te e anda, né? E ali ele é curado. Então nós perguntaríamos a Natanael ben Elias: que significa para você Jesus? Naquele momento, o que era aquele cárcere para aquele espírito que estava ali paralítico naquela cama? Era a prisão. O que significou Jesus para Natanael ben Elias? A liberdade. Então, para Natanael ben Elias, Jesus, ele emprestou-lhe a liberdade de poder viver num corpo sadio, que é o que Deus nos concede nas novas reencarnações. Vamos perguntar ao cego de Jericó: quem é Jesus? Para o cego de Jericó. Recordemos a passagem. Ele estava nos portões da entrada da cidade, que era fechada, era murada, tinha o portão de entrada. E ele ficava lá fora pedindo esmolas para os viajantes que chegavam, os comerciantes. E diz o Evangelho que ele ouve um tropel, uma barulheira, e ele não vê. Então ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Que barulho é esse? E eles dizem: é Jesus, o Nazareno, que está chegando a Jericó. E ele já sabia de Jesus, ele já tinha ouvido de Jesus, sabia que Jesus curava cegos. E o sonho dele era se aproximar de Jesus e pedir para Jesus curá-lo. Então, naquele momento, o que acorda no cego de Jericó? A esperança. Então, lembrada, diz o Evangelho: Senhor, 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 me cure, Senhor. E os apóstolos se incomodam: fiquem quietos, o Senhor está incomodando o nosso mestre. E Jesus pede para trazê-lo até ele, pergunta o que quer que faça. Ele diz que quer tornar a ver. E Jesus diz: seja feita a sua vontade. Então, para o cego de Jericó, Bartimeu, Jesus é a esperança. Porque ele sentiu aquela esperança no seu mais alto grau. Ali ele poderia voltar a ver. E voltou a ver. Vamos a uma outra personagem do Evangelho. Vamos perguntar a Zaqueu. Zaqueu era o coletor de impostos. Mais que isso, ele era o chefe do coletor dos impostos. Uma pessoa que era a ovelha perdida de Israel, que ansiava encontrar Jesus para ter um recomeço de vida, para sentir de Jesus que ele seria aceito dentro da comunidade daqueles seres novos que renasciam para a terra, como os propagadores da mensagem do Evangelho. Ele queria uma transformação. Ele busca o sicômoro, sobe no sicômoro para ver Jesus, e Jesus olha para ele e diz: hoje, Simão, convém que eu fique em sua casa. Zaqueu, perdão, convém que eu fique em sua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu e fala àqueles presentes: hoje, em verdade, eu vos digo que a ovelha perdida de Israel foi encontrada e foi salva. Então, para Zaqueu, quem é Jesus? Jesus é o bom pastor, aquele que não deixa as ovelhas perdidas ficarem desgarradas. Ele foi buscar Zaqueu e resgatá-la para o seu convívio. Então, para Zaqueu, Jesus é o bom pastor. Vamos dar continuidade
pro cego de nascença. Jesus curou o cego de nascença pegando lama, barro, molhando com a saliva, pondo nos seus olhos, pedindo para lavar no tanque de Siloé. Ele não conheceu Jesus. Quando ele viu, ele estava curado. E quando ele estava curado, ele foi chamado pelo Sinédrio perguntando quem o curou. E ele disse que foi um homem chamado Jesus, que era tido como o Messias. E eles perguntam para o cego: e você acredita que ele é um profeta? E o cego diz: poderia alguém curar um cego de nascença se não viesse na parte de Deus? Então, para mim, ele é um profeta vindo da parte de Deus. Então, para o cego de nascença, Jesus é o profeta de Deus, vindo da parte de Deus. Para a mulher pecadora, aquela que adentra a casa de Simão, o mercador, se joga ao chão, Jesus diz: seus pecados, mulher, estão perdoados. Então, para aquela mulher, Jesus é o perdão? Não. Jesus é a paz na consciência. Porque Jesus devolve àquela mulher, ou dá àquela mulher algo que ela nunca teve: paz interior. Tanto que ele diz a ela: vai, mulher, vai em paz. E ele irradia para aquela mulher o sentimento mais puro de paz que ela pudesse registrar em sua existência. Ela sai dali envolvida, não pelo sentimento do perdão, mas da paz que Jesus irradiou para ela. Assim também foi com Maria de Magdala, Maria Madalena, quando esteve diante de Jesus como uma pecadora, como ela teria se sentido amada. Jesus envolveu Maria Madalena num amor incondicional, sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito. Ela sentia aquela irradiação de luz e de amor como ninguém antes teria sentido na terra. O amor de Jesus era incondicional para Maria de Magdala. E perguntamos: e para a mãe de Jesus? E para Maria, a mãe de Jesus? Quem seria Jesus, o Espírito puro? A alegria. A alegria que se apresentou na Anunciação. Quando Gabriel, o Espírito iluminado, se apresenta como anjo e diz: Maria, nascerá de teu ventre o Filho de Deus vivo, e tu darás a ele o nome de Jesus. Ali foi a primeira alegria: se faça em mim a vontade de Deus. Depois do nascimento do Cristo, depois do crescimento de Jesus, a criança Jesus, a alegria. Depois ele entra os doutores ensinando, os doutores com 12 anos de idade. Imagine a alegria de Maria vendo Jesus, ensinando os doutores da lei em Jerusalém. Lá na boda de Caná, quando ela pede ao filho, já jovem, iniciando sua missão, ainda não havia iniciado, pedindo a ele que ajude os donos, os seus parentes, porque havia acabado o vinho da festa, e Jesus brinca com Maria: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E Maria sabia que Jesus brincava, Jesus era alegria. Então Maria se dirige aos donos da casa e diz: chame os mordomos, manda que traga tonéis de água, e ele transforma em vinho. Então, para Maria de Nazaré, Jesus era a alegria. Mas agora, vamos perguntar para os espíritos inferiores, a legião de espíritos que obsidiava lá em Gergés ou Gerasa, aquele indivíduo tido como um louco. Quando Jesus se aproxima, ele se joga ao chão, de joelhos, e os espíritos gritam: que queres tu conosco, ó Filho do Altíssimo? Eles já sabiam que Jesus era diferente. Na inferioridade eles percebiam que Jesus era muito, mas muito superior a eles. Quem era Jesus? Um ser superior, de incontestável superioridade diante deles. Então nós vamos perguntar: e para Deus? E para o Pai? Quem era Jesus? No Monte Tabor, quando Jesus se transfigura em luz e se materializam os espíritos de Moisés e Elias, uma voz se manifesta dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o.
Essa é a voz de Deus dizendo quem é Jesus. Meu filho amado em quem me comprazo, porque alcançou a pureza espiritual. E se nós perguntássemos para Jesus, Mestre, quem é o Senhor? Ele poderia dizer em duas passagens. Em uma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra, quando fala das aflições, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E para o Espiritismo, Jesus é a verdade. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.